Olá, queridos amigos! É com grande alegria, com grande prazer, com grande satisfação que eu estou aqui mais uma vez com vocês em mais uma edição desse tão especial Congresso Mundial em Saúde Quântica. Um dos objetivos principais do Congresso é levar até vocês um conteúdo de qualidade, baseado em informações atuais, em evidências científicas, embasados nos melhores artigos dos mais importantes profissionais, não só do Brasil, como de várias partes do mundo. Só que de nada adianta esse conhecimento chegar até você e não fizer diferença na sua vida. O importante é que, além de você aprender, isso possa fazer diferença na sua vida, na vida dos seus familiares e das pessoas que você gosta. Pensando nisso, quando me convidaram para fazer essa palestra, essa aula, eu fiquei pensando, que tipo de conteúdo pode realmente fazer diferença? Aí eu comecei a lembrar de algumas conversas que eu tive com os profissionais da saúde que eu encontro nas palestras, nos workshops, nos congressos que eu venho dando ao longo dos últimos anos ao redor do Brasil. E também nos meus materiais, e analisando tudo isso, eu fiquei pensando que os conteúdos que as pessoas vêm seguindo hoje na hora de adotar uma escolha, na hora de pensar numa vida melhor, numa saúde melhor, elas ainda estão baseadas em conceitos muito desatualizados. Porque pensa comigo, quando surge algum tipo de novidade na área de tecnologia, né, um novo computador, um novo smartphone, né, uma nova TV, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, a sociedade já foi lá e incorporou tudo isso. Está todo mundo usando, todo mundo aprendendo. Quando se trata da área da saúde, a gente percebe que isso não acontece. As informações demoram para chegar, as informações demoram para ser utilizadas e eu percebo o seguinte, os profissionais demoram para utilizar a informação e aplicar no dia a dia, né, na hora de melhorar um paciente. E aqueles que eu percebo que adotam essas novas informações, procuram mudar realmente paradigmas, a hora que aplicam nos pacientes, o próprio paciente estranha, porque ele fala, nossa, é tudo tão diferente daquilo que eu aprendi. Pois é, eu também aprendi muitas coisas do mesmo jeito que você. Porque a gente teve aquele professor, né, décadas atrás, talvez na época de colégio, talvez na própria época de faculdade, e que nos dizia algumas informações sobre aquele bicho de 7 cabeças, né, aquele bicho papão do átomo. E o que é que a gente tinha naquela época? Vocês lembram? Vamos partir até da própria definição da palavra átomo, né? Átomo, sem divisão. Então a gente aprendeu que não tinha nada menor do que o átomo, né? Que o tijolinho que constituía você, aquela unidade estrutural que formava o seu corpinho, era aquela coisinha paradinha, rígida, maciça. Pois é, uma das grandes novidades que eu tenho para falar para você é que o átomo continua cheio, mas cheio de vazio. Exatamente, de energia. E é justamente isso que a física quântica e a saúde quântica vem trazer para você, no sentido de realmente mudar a sua visão de corpo. Então você vai procurar, a partir de hoje, a partir dos ensinamentos que eu vou estar passando aqui para você, enxergar os seus genes de uma maneira diferente, o seu cérebro de uma maneira diferente, o seu DNA de uma maneira diferente e o seu corpo de uma maneira diferente. Porque os conceitos quânticos, vamos até brincar um pouquinho com as palavras, eles não funcionam no corpo antigo, vamos dizer assim. Você tem que rever esse conceito de corpo. Você tem que passar a entender que o seu corpo ele é baseado em biofísica, em energia. E aí sim, esses conceitos que eu vou falar para você vão se encaixar e vão fazer sentido. E aí vão atingir os objetivos que eu quero e que você quer. Mas antes de chegar no conceito de corpo propriamente dito, a gente precisa dar uma passadinha pelo conceito de ciência. Porque a ciência, ela também tem evoluído de uma maneira muito rápida. O problema é que as informações não estão sendo aplicadas, mas dentro dessa evolução da ciência, nessa fase tão importante de transição na área da saúde, que é a colocação dos conceitos descobertos pela física quântica, e transferidos para a área da saúde, que é o que é a saúde quântica propriamente dita, é preciso entender que aquilo que mede, né, aquela régua que a gente usa para medir, para mensurar o que está acima do nível quântico, não pode ser a mesma para medir o que acontece abaixo do nível do átomo.
né? Medir energia é muito mais delicado. Perceber energia é delicado. Então, nesse momento, é importante uma frase que eu não gostaria que você confundisse, né? Que é assim, a ausência da evidência não significa evidência da ausência. Eu não estou querendo dizer para você que não tenha que ter evidências científicas, muito pelo contrário. É justamente nisso que a saúde quântica se baseia. Essa é a grande riqueza. É se basear em evidências, mas em evidências baseadas no paradigma quântico. E não considerar toda aquela metodologia que é usada no paradigma clássico para medir o quântico, tá bom? Então, partindo disso daí, fica mais fácil você entender essa mudança. Então, partindo dessa mudança, eu vou te dar uma boa notícia sobre a ciência. A ciência, ela tem dito que as células conversam entre si, através de mensagens. Olha só que doido. Imagine se eu falasse isso para as pessoas, sei lá, uma década atrás, né? Mas é verdade. Mais novidade ainda é saber que a gente pode participar dessa conversa. Mais ainda, a gente deve participar dessa conversa. Porque é com essa participação que a gente muda a nossa vida, a gente muda o nosso corpo, o nosso metabolismo, né? E a vida das pessoas que a gente convive, que estão ao nosso redor. Então presta sempre atenção nisso. As células bisbilhotam o tempo inteiro o que a gente pensa, o que a gente diz, tá? Então, na verdade, a gente nasceu para usar os genes e não os genes para determinar o que vai acontecer na nossa vida. Porque senão a nossa existência ia ser muito pobre, né, muito vazia. Então, essa interdependência, essa inter-relação entre você e os seus genes é fundamental. Prestou atenção no que eu disse? Você e os seus genes. Então, é importante a essa altura você entender quem é o verdadeiro você. Né? Dentro de um contexto mais amplo, quem somos nós? Né? Além dessa figura que a gente vê no espelho pelas manhãs, quando a gente acorda, quando a gente sai para trabalhar. Né? A gente tem que entender que o que a gente vê no espelho não é o verdadeiro você, não somos o verdadeiro nós. É apenas a sua casa, o seu abrigo. Né? Por trás desse espelho, por trás dessa imagem, tem uma linda história. E essa história é mutável, é mutante. Depende muito daquilo que você quer escrever para o seu futuro. Então isso dá uma nova dimensão para a sua vida. Saber que você é um corresponsável, que você é um co-criador. Que além do destino, o seu livre-arbítrio faz parte de tudo isso. E é justamente esse equilíbrio entre o que já tem pronto para você e o que você pode criar que faz toda a diferença na sua vida. E é justamente sobre esse aspecto que a gente vai falar agora de uma maneira mais específica para que você chegue aonde eu quero que você chegue. E eu vou procurar mostrar para você o quanto você é capaz de mudar, né, a sua estrutura, o seu destino, né, através do exemplo da nossa troca de átomos. Pensa o seguinte, se você me assistiu o ano passado, nesse mesmo congresso, na edição anterior, você é capaz de me reconhecer. Só que mais ou menos 90% dos átomos que eu tinha lá, naquela época, eu não tenho hoje. Mas eu tenho mais ou menos a mesma aparência. Então, quem sou eu? Quem está por trás dessa troca de átomos? E detalhe, você aí do outro lado da tela, quando você estava me assistindo, você tinha uma gama de átomos e hoje 90% também mudaram. E você vai dizer que você é você. Então, quem é que está atrás desse você? Percebeu como é interessante? Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é que determinou a qualidade dos átomos que vieram no lugar daqueles que estavam presentes na edição anterior? O que fez eu trazer átomos de melhor ou pior qualidade, vamos dizer assim? Como eu cuidei da constituição do meu corpo de lá para cá? Percebe? Então é muito interessante você perceber o que tem por trás de toda essa estrutura que você aprendeu como sendo estática e é totalmente dinâmica. Uma vez eu fiz até uma postagem nas redes sociais, eu peguei uma foto de quando eu era criança, exatamente no dia da criança. E coloquei, né, que
eu morri várias vezes no decorrer da minha existência. E isso é verdade, porque o processo de apoptose celular é uma espécie de morte programada para que novas células venham. Né? Então eu brinquei assim, o menino de 5 anos morreu, deu lugar ao de 6, o de 6 deu lugar ao de 7, e assim sucessivamente até hoje. Mas eu continuo sendo eu. Então eu não sou o meu corpo, eu sou o que está por trás do meu corpo. Tá vendo? É delicado, mas eu vou continuar te levando com carinho até onde eu quero que você chegue, como eu costumo dizer. Mas é importante que você entenda que por trás desse processo, né, tão delicado, tão sutil, tão meticuloso, tem que ter uma consciência por trás. Né? Imagine, a gente tem mais ou menos 100 trilhões de células. Imagine um DNA cuidadosamente colocado no meio de cada uma, né? Uma complexa combinação assim, de elementos químicos, proteínas, e que abriga todo o passado, todo o presente, todo o futuro da vida do planeta numa moléculazinha desse tamanho, né? Uma molécula minúscula armazenando bilhões de anos de evolução. Olha só, como eu digo, a física quântica invertendo, né, mudando tudo aquilo que você aprendeu. Você sempre aprendeu que o pequeno cabia no grande e o grande não cabia no pequeno. E olha só, anos e anos e anos, né, de evolução em uma molécula pequenininha. Com relação à programação que o DNA pode nos fazer, né, que a gente tinha uma ideia, eu queria que você pensasse no seguinte. Se o DNA realmente fosse um fator determinante, os gêmeos univitelinos teriam uma vida rigorosamente igual. Concorda comigo? E não é assim. Né? Depende das decisões, das escolhas. Então, é importante você entender que a atividade do gene ela pode ser escondida ou desligada, transmitida parcial ou totalmente, aumentando, diminuindo. Eu gosto de usar um exemplo bem interessante, bem legal, que seria um das janelinhas. Né? Eu costumo dizer assim, você, na verdade, recebeu dos seus pais janelas. Tá? Elas podem ter chegado até você fechadas, mas cabe a você decidir se vai abrir ou não. Algumas podem ter chegado abertas, e cabe a você decidir se quer fechar ou não. Então isso faz muita diferença. Eu estou aqui me recordando até de um exemplo, de um estudo que eu achei muito interessante, na época que eu fiz uma pós, se não me engano, em 1998, 1999, e nós estudamos um caso muito interessante de gêmeos que tinham tido como pai um assassino. E um dos colegas que fez pós comigo, ele queria entender por que um desses filhos se tornou promotor, e o outro dos filhos se tornou também um assassino e estava na prisão. Olha que interessante a resposta de cada um deles. Cada uma teve suas particularidades, peculiaridades, mas a resposta dos dois para uma pergunta começou exatamente do mesmo jeito. Quando o pesquisador chegou para um e para outro e falou assim: por que é que você escolheu esse caminho na vida? O primeiro respondeu: que pergunta, com o pai que eu tive. E o segundo respondeu: que pergunta, com o pai que eu tive. Compreende? O pai passou determinadas características, só que com aquilo que o pai deu de exemplo, ele falou assim: eu não quero repetir, eu vou fazer diferente. E o outro falou: eu vou repetir. Então, a gente pode a todo instante estar revendo aquilo que a gente tem dentro da gente. A gente pode repetir padrões ruins, herdados ou nossos mesmos, mas a cada dia, a cada instante, a gente pode reconstruir a nossa história, né? Como eu digo, a cada minuto, a cada instante, reconstruir o que a gente quer na nossa vida. Isso é muito importante. Mas onde começa, na verdade, essa reconstrução, essa reprogramação? Será nos genes? Será no cérebro? Ou será em algum outro lugar? Uma pergunta intrigante essa, né? Mas vem comigo, devagarzinho a gente vai chegar lá.
Vamos começar falando um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro é muito conhecido, muito estudado, mas a ciência tem mostrado algumas coisinhas diferentes que podem ser interessantes para você nesse momento e que podem fazer você mudar um pouquinho a forma de enxergar esse órgão tão importante. Mas vamos começar de onde você já sabe, né, que são sobre aquelas camadas tão estudadas. Lembra da primeira camada, que é o cérebro reptiliano? Então, recapitulando um pouquinho, né, ele é o mais antigo, ele é responsável basicamente pelos nossos instintos, aquela questão do ataque, defesa, nutrição, reprodução, conquista de território, proteção da prole, lembra? Isso aí está dentro do seu cérebro aí, ó, que você que está me assistindo. Então faz parte da evolução, mas está registrado no seu cérebro atual. Olha que doido. A segunda camada é o sistema límbico. Ele se estruturou dentro do processo evolutivo um pouquinho depois do reptiliano e desenvolveu um instinto de aproximação afetiva, não competitiva. E nessa fase, os nossos ancestrais começaram a ficar menos agressivos, menos belicosos, vamos dizer assim. E as emoções proativas começaram a predominar em detrimento das reativas. Isso aí também está dentro do seu cérebro. A outra fase que veio a seguir é o neocórtex, a chamada massa cinzenta, que também está aí dentro do seu cérebro. E ela permite o desenvolvimento do raciocínio lógico. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores colocam até que a partir daí, né, do surgimento do neocórtex, que a gente se tornou plenamente humanos, vamos dizer assim. Mas isso ainda cabe bastante discussão. Uma coisa muito importante entre essas camadas é a interconexão. Porque é muito comum você pensar, tá uma camada aqui, outra aqui, outra aqui. Mas a gente já tem que primeiro começar a entender o conceito de córtex, né? Porque as pessoas escutam córtex, córtex, córtex. Córtex nada mais significa camada. É uma camada nova que vai se depositando sobre as velhas. Tá bom? Então fica mais fácil você entender assim. E tem a interconexão entre elas, que é o que eu vou falar agora. Então pensa o seguinte, uma forma fácil de você entender. O sistema límbico, ele é uma das camadas, mas ele se excita quando as pessoas acham que estão tomando decisões racionais, que tem a ver com a outra camada. Agora, por que isso? Porque normalmente as pessoas costumam tomar decisões num contexto emocional. Então as duas se interligam. A gente até pode dizer, a gente escuta dizer muito que os instintos e as emoções são mais insistentes do que os pensamentos racionais. Na verdade, até tendem a ser, mas não coloca isso como regra, não. Tá bom? O importante é você entender mais essa conexão, até do que algumas questões mais anatômicas e fisiológicas que a gente se acostumou a estudar. Vou te dar um outro exemplo legal, que é com relação à comida. Pensa assim, ó, sabe aquele dia que você para, olha e fala, tô com fome? Quem que atuou nesse momento do tô com fome? É a parte instintiva. Aí você para e fala assim, nossa, uma tortinha de banana cairia muito bem. E principalmente se você falar assim, aquela tortinha de banana que eu comia na casa da minha avó quando eu era pequeno. Quem que está atuando aí? O emocional. Só que aí nesse momento você para, pensa e fala assim, nossa, mas será que eu posso ingerir esse tanto de calorias? Percebeu essa integração? É bastante interessante. Então, é legal focar naquela questão, como eu disse, dos números, né, dos dados. É legal. Então, aquela coisa. Tem 100 bilhões de células nervosas. Formam cerca de 1 quatrilhão de sinapses. Dá mais ou menos 160 mil quilômetros de axônios e mais um tantão de dendritos. Tá, isso é legal, é fascinante, mas o cérebro vai muito além disso. Outra coisa que eu escuto, né, alguns amigos chegam para mim e falam assim, Daniel, você que estuda cérebro, mente, é verdade isso aí que o pessoal fala de perder neurônio? Pior que é. E vou te falar quantos. A gente perde cerca de 85 mil neurônios corticais por dia. Sim, é verdade. Se você fizer uma conta, vai dar mais ou menos cerca de 1 por segundo. Aí essa altura você quase vai cair da cadeira, né? Mas e daí? Eu vou te dar uma boa notícia. Esse tanto, né, que te pareceu um tantão, equivale a 0,0002% dos cerca de 40 bilhões que você tem. Então,
continuando a fazer uma continha aí, e ia levar mais ou menos uns 600 anos para você perder metade. Entendeu? Então é legal você fazer esse tipo de associação, né? Então, a ciência realmente ela se foca nos produtos do cérebro, né? Que são sinapses, potenciais elétricos, fatores neuroquímicos, mas a realidade ela começa de verdade num nível muito mais sutil do que isso. Então, eu vou tentar dar para vocês uma ideia mais ampla do cérebro, porque assim, nesse momento que você está me ouvindo, o fato de você estar parado aí me ouvindo, me assistindo, interagindo com isso, está causando um remodelamento no seu cérebro. Nesse exato momento o seu cérebro está se remodelando, está criando novas sinapses, fortalecendo a rede neural a partir do que eu estou falando aqui. Ele tem circuitos, como a gente aprendeu, tá, tudo bem, mas esses circuitos eles são feitos de tecidos vivos, remodeláveis. Não é como um fio, né, desses que às vezes você pode estar vendo aí na sua casa, de algum equipamento, onde só passa o conteúdo. Não, são como se fossem tecidos e fios que interagem com o conteúdo que está passando nele. E o cérebro é fluido, é dinâmico. E outra coisa interessante é que a criação da realidade ela é uma via de mão dupla. Você cria a realidade enquanto a realidade cria você. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do medo de aranha. Assim, você criando a realidade, ela criando você. Então, o medo de aranha, ele molda um pouco da sua personalidade, mas você também moldou o medo de aranha. Então, vamos estudar um pouquinho como funciona na prática um medo. Então, vamos partir desse medo de aranha. O cérebro reptiliano ele vai começar a desencadear uma cascata química. Então, os hormônios vão começar a correr, o coração vai acelerar, a pressão vai subir, os músculos vão se preparar para fuga ou luta. A parte racional, ela sabe que as aranhas, às vezes são inofensivas. Claro que tem as venenosas, mas às vezes é uma aranha pequena e fala assim, a maioria até são inofensivas, está longe de mim, mas não importa. O que acontece? O reptiliano vai lá e pum, desliga o racional. E aí o que sobra é a distorção. Entendeu? Então você acaba realmente tendo uma atitude de desespero, de fuga desproporcional. Agora, pensa o seguinte, substitui a aranha por fracasso, humilhação, rejeição, doença, morte. Então, aí você começa a pensar, você vai falar assim, o medo, ele veio da onde? Ele veio do racional, ele veio do reptiliano, ele veio do emocional, ele veio de um misto de tudo. E aí, quem é que vai determinar isso? É isso que é importante você ver. Quem é que vai fazer esse ato de ligar, de desligar uma área cerebral? Concorda comigo que tem que ser algo além do cérebro? Mas aí você vai me perguntar, além do cérebro? Mas o que é além do cérebro? Que estrutura é essa que você está falando? Calma lá, a gente vai chegar lá. Mas o importante é você entender que se as experiências que vão ser dominantes dentro desse processo que eu mencionei, elas não são automáticas e nem geneticamente programadas, é racional a gente pensar que tem que ter alguém que vai tomar essa decisão. Quem pensa sobre o pensamento? Então, para você refletir um pouquinho melhor sobre isso, eu vou te dar um exemplo de como às vezes a gente, se olhar só na superfície das coisas, a gente tende a errar. Eu vou perguntar para você se a geladeira produz frio. Olha que pergunta mais besta. Aí você vai me responder. Nossa, Daniel, que pergunta sem noção. Claro que a geladeira produz frio. Tudo bem, ela produz o frio, mas experimenta deixar ela desligada da tomada, ver se realmente ela vai gerar frio. Entendeu? Ela gera, mas ela precisa de algo além dela, que faça com que ela gere o frio. Então fica mais fácil você compreender a relação mente e cérebro. Então, é como se o cérebro fosse uma espécie de geladeira, dentro desse exemplo, e a mente é algo que vem de maneira externa e faz ela funcionar. Ficou mais fácil assim? Então você vai começar a entender o cérebro como uma espécie de ferramenta de tradução da mente. Então, outro exemplo que eu acho que fica legal para você entender é assim, se você disser que o cérebro cria o pensamento, seria mais ou menos você dizer que o rádio cria a música que você está escutando.
né? Ele não cria a música, o rádio não cria a música, ele dá uma estrutura física para que ela seja executada. Então, quando você diz que a mente cria o pensamento, aí tem mais sentido, porque aí é como você disser assim, o Mozart cria a música, o Beethoven cria a música, tá vendo? Então, fica mais fácil de você entender. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre mente? Se você entendeu tudo que eu falei até agora, você vai ser capaz de entender que todas as versões anteriores de sistema nervoso, né, de toda a evolução, estão incorporadas no seu cérebro, no meu cérebro, no nosso cérebro, né? E diante disso, alguém tem que dar o comando das funções, concorda? E quem dá esse comando é a mente. A gente escuta muito falar de mente, mas eu queria que você entendesse mente a partir de um contexto bem mais amplo, né, do que você está acostumado a ouvir. Porque vamos partir de onde você já conhece. A gente tem eletricidade, a gente sabe, né, a ciência já mostrou que nós temos potenciais elétricos, sinais elétricos que se estendem pelo cérebro, não é? Mas ninguém diz assim, a minha eletricidade está diferente, está boa, está ruim. Pois é mais ou menos assim. Por analogia, e para a gente poder se aproximar um pouquinho mais da realidade da mente, a gente não poderia dizer a minha mente. Nós somos muito mais do que isso. A gente participa de uma mente muito maior e que não perdeu a sua condição infinita ao existir nas pequenas embalagens que são os seres humanos individuais. Consegue entender isso? Outra forma de vocês entenderem legal a mente é como se fosse assim, o mar e a onda. Pega a onda. A onda é como se fosse uma perturbação daquele campo todo que é o mar, né? Ele é uma espécie de individualização. Mas, mesmo quando ele se individualiza, ele não deixa de ser o mar. Ele não deixa de fazer parte do mar. Então isso é importante você compreender. Existe uma individualização, mas sem a separação do todo, do maior, que é uma espécie de matriz, entende? Então a mente humana ela é fantástica. Ela é assim, como se fossem trilhas paralelas, né? Então, em uma das trilhas, a gente experimenta. Em outra trilha meio que paralela, como eu disse, a gente fica questionando essas experiências que a gente viveu na outra trilha. Então, hábitos, comportamentos, atenção, entusiasmo, é tudo uma questão mental, né? Não é cerebral, é mais mental. Percebe a diferença entre cérebro e mente, onde começa um, onde começa outro? Só que o grande desafio, né, de você estudar a mente, até para eu estar podendo falar isso para vocês entenderem melhor, né, estudar a mente seria como, vamos dizer assim, tentar parar um raio enquanto ele risca o céu. Já imagina, isso aí é complicado, né? Imagina, eu quero estudar exatamente o raio, né? E ele está riscando o céu, eu não sei se eu consigo avaliar de uma maneira coerente. Só que imagine isso numa escala milhões de vezes menor, né? Então, e é justamente dentro desse contexto totalmente atípico, né, tão difícil até de ser mensurado, que a gente faz as nossas escolhas. E olha só, como a gente está aqui buscando melhora, buscando felicidade, buscando uma melhor qualidade de vida, 40% dessa felicidade vai acabar dependendo das escolhas que a gente faz, né? E agora, se é assim, essas escolhas teriam que ser conscientes, né, para que a gente consiga realmente chegar onde a gente quer e não seja levado pela maré. Mas é tão interessante que a gente está tão acostumado a separar mente e corpo que você não consegue entender eles juntos em um campo de consciência, né? Para a mente racional talvez não seja aceitável, mas é assim que acontece. Extrapolando o conceito de mente, a gente vai chegar na consciência. Você pode até achar estranho, você vai falar assim, mas algo além da mente ainda? É um tanto quanto subjetivo, mas pensa assim, ó. Lembra quando eu falei sobre a geladeira? Que eu tinha falado que a geladeira produz o frio, e aí tem a questão da tomada, que era para você entender que precisava de algo
além da geladeira para produzir o frio, que seria uma analogia àquele algo além do cérebro para produzir as coisas que você até então achavam que eram produzidas pelo cérebro, né? Que seria a mente. Então olha só, partindo daí fica mais fácil, porque se você entendeu isso, imagine que aquela tomada que fez a geladeira produzir o frio, ela tem que estar ligada na rede maior, na rede da sua cidade, né, que joga a eletricidade para ela para que ela funcione. Né? Então percebe como a gente tem essa necessidade de sempre ir ampliando o conceito para a gente chegar em algo maior do que a gente sempre entendeu até hoje. Agora, o mais importante de você entender é isso. Essa rede maior, esse campo maior que a mente, é a consciência. Né? Então, você tem que entender que a gente não tem uma consciência, nós somos uma consciência. Isso é até um dos conceitos mais importantes dessa aula. Né? E mais incrível ainda do que a existência do universo, que já é uma coisa fantástica, é a nossa consciência sobre a existência do universo. E é justamente essa consciência de você, de corpo, de universo, é que é o pivô da mudança que você está buscando. A consciência que nós somos, né, que você já aprendeu que nós não temos, é que nós somos, ela está sendo esculpida a cada dia, a cada ato, a cada situação vivenciada, né, a cada escolha. Agora eu pergunto para você, quem é que está esculpindo essa consciência? Mais uma pergunta difícil que eu lanço para você, né? Realmente, quem é que pode estar esculpindo essa consciência de uma maneira tão rica, tão cheia de detalhes? A minha forma de entender, que eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte, é que ela é uma espécie de parceria. É uma parceria entre o que as pessoas costumam chamar de destino e livre-arbítrio. É uma relação muito intrínseca entre aquilo que já tem preparado para nós, enquanto possibilidades. Está tudo no nosso campo, disponível para nós. Já foi tudo criado e nos entregue. A nossa parte cabe justamente acessar toda essa riqueza, todo esse presente. Então isso torna tudo até mais justo. Porque imagine se já viesse tudo mastigado, tudo prontinho, tudo pré-determinado. Será que a vida teria graça? Em compensação, se a gente estivesse caminhando sozinho nessa trilha, nessa estrada, tudo seria muito mais difícil. A gente não tivesse uma força maior que nos impulsionasse, morro acima, nas dificuldades, que nos segurasse, às vezes que a gente rola morro abaixo, nas dificuldades. Então é muito importante essa conexão, esse equilíbrio entre aquilo que já está prontinho para a gente e a nossa forma, a nossa maneira de chegar até ele, o tempo com que a gente vai chegar, com quem a gente quer chegar, com quem a gente quer trilhar, com quem a gente quer ajudar a chegar junto com você. Então isso é a grande riqueza da vida. Então é muito importante a gente saber que a gente não está sozinho. Mas no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque se eu acabei de falar para vocês que tem alguns caminhos, eu vou procurar dar algumas dicas, né, alguns conselhos para aquilo que nos cabe, para aquilo que é a nossa parte diante desse contexto maior, para que a gente chegue onde a gente quer. Então, um dos primeiros conselhos que eu vou dar para vocês é assim, resista à unanimidade. Tenta não pensar nem agir como a maioria, que isso é muito comum. Porque, pensa comigo, se você simplesmente fizer o que todo mundo faz e agir como todo mundo age, você só vai chegar no máximo até onde todo mundo já chegou. Outra coisa muito interessante é você questionar as suas crenças fundamentais. Porque até tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, nada nos engana mais do que as nossas próprias convicções. E às vezes é muito isso. As crenças que a gente tem como base, às vezes são justamente o que nos prende a um passado triste, a um presente insatisfatório e não nos deixa chegar no futuro brilhante que está reservado para a gente. Então a gente acaba passando por estresse, por tristezas, às vezes justamente por isso, por não se permitir melhorar, crescer e enxergar algo além do que já nos foi mostrado.
A gente tem que saber que o que nos foi mostrado é uma parte apenas, muito pequena de tudo que está disponível para a gente. A gente tem que aprender, de certa forma, a ver sabedoria na incerteza. É uma frase até bonita, né? A ser mais flexível. A gente acabar com apego, com velhos hábitos que nos levam sempre à estagnação. Outra coisa que eu falo é evitar ficar lutando no nível dos problemas, e sim da solução. Eu costumo brincar até nas questões de casa, por exemplo, quando a gente fala assim, esse objeto está quebrado. A gente pode pensar assim, como eu conserto esse objeto? Entendeu? Uma coisa é você ficar no problema, é outra você já buscar a solução para aquilo que te foi apresentado. Outra frase que eu gosto, no sentido de você encontrar aquele caminho que você está buscando, é assim, ter razão não é nada perto de ser feliz. Porque as pessoas vivem buscando estar certa, mas o certo é tão relativo. O ser feliz é tão mais pleno, é tão mais bonito. E isso tudo que eu estou falando não é misticismo, não é uma coisa separada do seu corpo, separada da sua mente. Isso é realmente a própria anatomofisiologia, porque isso cria espaço no seu cérebro para as mudanças que você está querendo. Outra coisa que eu falo, inclusive para os meus pacientes, é assim, para de lutar com você mesmo. Porque a gente normalmente acha muito bonita essa coisa da luta. Eu brigo por isso, eu luto para emagrecer, eu luto para ser alguma coisa melhor na vida. Tudo bem, mas a luta, lembra, vai ativar o quê, se você entendeu? O cérebro reptiliano. Então vai fazer com que, de alguma forma, você se remeta a um passado não tão racional. Então, quando você encontra dentro de você um lugar que não esteja em guerra, né? Pode ser através da meditação, pode ser através da oração, né? Isso aí é terapêutico, né? Porque se você parar para pensar na conexão disso que eu estou falando, orar, meditar, se conectar com aquilo que é maior que você, liga genes certos, desliga genes errados, entendeu? Então é assim, é importante você se voltar para dentro de você mesmo. E depois que você se voltou para dentro, ainda trazer o seu eu para o mundo. Tá percebendo? É difícil, mas é muito importante você avaliar isso sem defesas. Se você quiser questionar agora, tudo bem. Mas procura refletir sobre isso depois que você acabar de ver toda a aula, toda a palestra, né, dentro de um contexto mais de crescimento interior mesmo. E tudo isso que eu estou te falando, e que eu costumo falar nos meus cursos, nas minhas palestras, nos meus workshops, e costumo ouvir que é tudo muito louco, nossa, que revolução, que mudança na minha forma de entender o corpo, a mente, a consciência, que legal. Pois é, mas mesmo assim isso significa muito pouquinho, significa só um passinho a mais na compreensão dessa tão complexa estrutura humana, dessa natureza humana tão rica, né? Então o importante é a gente continuar mantendo esse olhar holístico, integrativo e evolutivo também, porque a evolução nunca vai parar. Nosso cérebro vai sempre evoluir, nossos genes vão evoluir, nossa mente vai evoluir e a nossa compreensão sobre tudo isso tem que evoluir, tem que acompanhar, né? E você, compreendendo o contexto todo dessa aula, você tem que entender que as mudanças físicas que já aconteceram em você, que estão acontecendo e que vão acontecer, não só em você como em toda a humanidade nessa fase de transição, elas não precisam só de causas físicas. Você entendeu essa integração? Então, assim como o corpo físico tem a nutriçãozinha dele, né, que é através dos alimentos saudáveis que a gente aprende, que tem que usar, a gente tem que aprender a ampliar essa nutrição. Porque o coração, ele se nutre de alegria, de gratidão, de amor. A mente se nutre de conhecimento. O espírito se nutre de consciência e serenidade. A felicidade que você quer na vida é justamente reflexo de toda essa nutrição em equilíbrio. Ela vai ser reflexo das escolhas que a gente vai fazendo. É muito rico isso de você entender o porquê da escolha. Porque, como eu já disse, em mais de uma vez nessa aula, tudo já está criado para você. Mas a escolha é para você achar o caminho para acessar o que já tem pronto. Entendeu?
E às vezes as escolhas são simples, né? Mas com efeitos fantásticos. Então, até brincando com essa fusão, né, de emoção com corpo, de corpo com mente, né? Então procure escolhas que tragam, por exemplo, efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, mas assim, que desinflamem a alma, o coração e o espírito, né? Use mais intuição. Aí você vai falar assim, poxa, mas intuição, como é que eu vou confiar nela? Poxa, sinta. Nessa fase de transição da humanidade, né, dentro dessas novas adaptações, já é possível. Né? É você sentir o caminho pela vida. Porque você querer racionalizar muito a intuição, se você entendeu aquele funcionamento cerebral que eu expliquei, você vai ver que não vai dar muito certo, porque você vai estar irrigando uma área cerebral diferente daquela que precisaria ser. Entendeu? Então o intuir é você perceber, é você entrar em contato com algo maior que você e tomar decisões corretas sem ter que passar por processos tão racionais. Entende? Então, assim como o intelecto precisa de significado, a intuição precisa de valores. Então, conforme você vai mudando valores da sua vida, você vai abrindo esses caminhos, né, esse acesso. Isso é fisiologia. Outra coisa que você tem que fazer nesse momento é tomar cuidado com a realidade ideal, a felicidade ideal. Né? Porque o que realmente faz as pessoas felizes? Porque dentro dessa sociedade consumista que a gente tem, né, que está sempre ligando felicidade a prazer temporário, né, você não vai chegar em lugar nenhum. Fuja disso. Sentir prazer está muito longe de ser feliz. Existe um vazio imenso por trás disso na sociedade atual. Então, o que você tem que fazer na prática? Na prática, você tem que primeiro decidir. Decida por uma vida de alegria, de respeito por você, pelo próximo, uma vida de dignidade, de tolerância, de harmonia, de muito amor. Porque o amor altera a atividade genética. Quando você diz eu te amo sinceramente, você muda a sua fisiologia e a fisiologia de quem está escutando. Olha a riqueza de você compreender esse mecanismo. Então, faça isso. Diga eu te amo para as pessoas que você gosta, que estão próximas de você, enquanto ainda dá tempo. Escolha ser feliz. E aí, depois que você fez isso, crie novas redes neurais para dar suporte a essa decisão. Entendeu mais uma vez essa conexão? As redes neurais vão dar suporte para todo esse conteúdo que você está metabolizando, está mexendo. Né? E tudo isso só é possível se você entender que nós não somos seres materiais que temos emoções. Nós somos seres emocionais assentados em base biológica. Né? Trocando em miúdos, nós não somos máquinas que aprendemos a pensar, como muitos possam compreender. Nós somos, na verdade, pensamentos, consciências que aprenderam a fazer máquinas. É a consciência que cria a nossa realidade. Então, se veja maior, porque você é uma força criativa além dos sentidos. Todos nós somos. Então, mais uma vez reforçando o que eu disse, dizer que o cérebro cria consciência seria mais ou menos como você dizer que os quadros criam os pintores. Né? E você é que pinta a sua própria realidade. Então, nessa nova fase da humanidade, e se Deus quiser, sua também, porque você compreendendo isso, você é capaz de tomar o controle da sua própria vida, de conseguir um futuro melhor para você, para todo mundo que te cerca, né, dentro dessa teia que nos une. Então, fica essa dica. Mais sentir e menos medir. E se for medir, né, esse tal do medir, né, meça com a régua do amor. Porque muitas coisas não seriam reais se tivessem que ser medidas. E o amor, por exemplo, é uma delas. Né? Então você só consegue medir isso pela consciência, pela percepção. Com algo muito maior até do que o próprio intelecto. Né? Mas, para finalizar, você tem que entender que a consciência precisa de alguma coisa além dela ainda para sustentar. Então lembra daquele progresso que eu estava falando, desde a geladeira até a rede elétrica da sua cidade? Pois é. Agora lembra que não para por ali. Essa rede elétrica que se ampliou,
ela precisa da rede elétrica maior ainda, né, de uma rede ainda maior, para que seja abastecida, para que depois abasteça a tomada, para que a tomada abasteça a geladeira, para que ela gere o frio. Entendeu a importância da gente sempre tá respeitando um sistema que é maior do que nós? Né? Então, se foque em outros exemplos para compreender a beleza da vida, a grandiosidade da existência. A gente vê, por exemplo, uma bússola apontar para o norte, mas não vê o campo eletromagnético da Terra, mas ele está lá. A gente pode ver a beleza de uma folha caindo, mas a gente não vê a gravidade, mas ela está lá. E da mesma forma, a gente pode não se ver evoluindo, mas a gente está evoluindo. Às vezes mais rápido, às vezes mais lento. Mas a gente acaba não vendo o que faz isso. Mas se a gente abrir o coração, a gente é capaz de sentir. E a gente sabe que só dessa forma é possível. E eis aí o grandioso e maravilhoso encontro da ciência com a espiritualidade. Porque a espiritualidade sem a ciência, ela é cega. E a ciência, sem a espiritualidade, sem a fé, ela sempre vai ser manca. E é justamente nessa energia tão gostosa do encontro entre ciência e espiritualidade que eu termino essa aula tão especial do CMSQ, com muita gratidão por você que dedicou esse seu tempo para me ouvir, para a gente interagir, porque todo mundo é interligado nessa teia da vida, nós crescemos juntos. E se você entendeu a essência do que eu disse, mesmo separados por uma câmera, você vai entender que um pouquinho de mim vai com você, um pouquinho de você vem comigo, né? Porque essa beleza, essa riqueza que a física quântica traz, eu entendo que é uma das melhores maneiras de você perceber a beleza da criação e da gente se aproximar do Criador. Porque através dela, através dessa nova gama de conhecimentos, você vai começar a se conhecer de verdade. E aí, quando você começar a se conhecer de verdade, você vai conseguir perceber o mundo em um grãozinho de areia, o céu em uma única flor, a eternidade em um minuto, o infinito na palma da sua mão. E você vai conseguir, sobretudo, sentir a presença de uma força muito maior que você. Sabe onde? Lá onde você sempre pensou, tudo bem, mas acima de tudo, em todo lugar, e principalmente dentro de você. Muito obrigado e até a próxima.